A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Mais um devocional aqui no canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre Jeremias, capítulo 44, julgamento por causa da idolatria. Então eu quero começar falando para vocês aqui um resumo, mas eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, tá? Pega aí um marca-texto, anota o que te chamou atenção, o que falou contigo. Vamos meditar no texto bíblico que o Senhor fala conosco hoje. Amém? Quero resumir aqui, né, esse contexto para vocês se situarem. Então, naquela época, estava dividido entre dois reinos. Tinha o reino do norte e o reino do sul. Nós estamos falando aqui do reino do sul, que é Judá, Jerusalém, onde os babilônios invadiram. Eles ficaram 70 anos no cativeiro. Porém, alguns judeus conseguiram fugir para o Egito. Dentre eles está o profeta Jeremias, que não teve muita escolha e teve que ir junto com o povo. E assim como naquela época, antes de vir, né, os babilônios, Nabucodonosor, invadir Judá, os profetas já avisavam, o Senhor falava, se arrependam, vocês estão adorando falsos deuses, vocês vão cair, né, a ira do Senhor vai cair sobre essa nação. E aconteceu, os babilônios vieram, né, destruíram o templo, Nabucodonosor levou todos para o cativeiro. E aí o Senhor levantou Jeremias, mas ele levantou lá no Egito, falando assim: povo, vocês já tiveram lá em Judá, lá em Jerusalém, uma destruição, porque vocês estavam caídos em pecado, porque vocês estão novamente endurecendo esse coração, porque vocês mudaram de lugar, tinham um problema, mas o coração de vocês ainda não mudou. Não é porque vocês mudaram aí de cidade, vocês mudaram de circunstância, que o teu coração tá tudo certo. Não, eu quero que você me busque em primeiro lugar, eu quero que você corrija, eu quero que você se arrependa, né? Eu quero que você me busque, me coloque em primeiro lugar. Era isso que Deus estava falando para o seu povo, mas eles toda vez endureciam o coração. Então, o que eu vejo aqui é que todo ato de desobediência que a gente vai ter perante o Senhor, vai haver uma consequência. Mas o Senhor sempre levanta, né, profeta, sempre levanta alguém para estar ali nos fazendo cair em si. Mas tem o livre-arbítrio, a escolha é sua, se você quer ir no caminho do Senhor ou se você quer ir pelo atalho. Porém, o caminho do Senhor também vai ter luta, também vai ter ali, né, obstáculos, mas vai ser lâmpada, a palavra é lâmpada para os teus pés, ele vai estar te alinhando, ele vai estar contigo. Porém, você precisa fazer renúncias, não tem como você estar ali no Egito, mas viver como você vivia no passado. Você mudou, né, de lugar físico, mudou a circunstância, mas não mudou o teu interior, não mudou o teu coração. E o Senhor está falando aqui profundamente hoje com você. Muda o teu coração. Não adianta você mudar o teu emprego, não adianta você mudar o teu relacionamento, não adianta você achar que é por falta de dinheiro. Não é, é o teu coração. Não adianta você querer mudar de casa, mudar de cidade. Você precisa mudar o teu interior. E você só vai mudar comigo, eu te auxilio, com a tua força humana é impossível. Então Deus nos chama para o arrependimento. Mas e aí, você vai escutar a voz, né, do profeta, do homem de Deus? Você vai escutar o que Deus está falando com você hoje? Ou você vai novamente desobedecer e agir com a tua força humana? Lá no capítulo 7 diz assim: agora o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, lhe pergunta: por que destroem a si mesmos? Amados, muitas vezes a gente culpa Deus, né? A gente fala assim: nossa, mas Deus me abandonou, olha tudo que eu tô passando, e isso e aquilo, é uma lamentação, uma murmuração. Mas, amados, nós temos escolhas. Nós, na maioria das vezes, escolhemos com a nossa força do braço. Deus fala a todo momento, Ele usa pessoas, Ele fala na sua palavra. E a gente desobedece, a gente quer agir com nossa própria força. E aí depois a gente quer culpar ainda Deus. E Deus está falando: por que vocês destroem a si mesmos? Sim, a gente na maioria das vezes se destrói. A gente não quer obedecer, a gente não quer renunciar, a gente quer transitar entre os dois mundos. E é impossível agradar a Deus assim. Não tem como você agradar a Deus servindo a dois senhores. O único Deus, o verdadeiro Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, Yeshua,
Não tem como você servir ao Deus com D minúsculo Mamon, que é o Deus do dinheiro. Hoje, a gente vive numa sociedade que está idolatrando as coisas do mundo. Dinheiro, fama, status, sucesso. Ah, Letícia, é errado eu ter as coisas? Não, mas aonde está teu coração? Você está colocando isso como prioridade na tua vida? Hoje o Senhor está falando assim, a prioridade, que nem o meu irmão Nicolas fala, prioridade no singular, não no plural, não tem um S no final, não são prioridades, é prioridade. É o Senhor. Quando você acorda, você já entrega a sua vida nas mãos dele? Você já agradece? Ou você já pega teu celular? Ou você já começa a reclamar? Você tem o tempo com o Senhor? Ou ele é só mais uma checklist de 5 minutos de café com Deus Pai no teu dia? Abre parênteses aqui, não estou julgando o café com Deus Pai. Estou dando um exemplo de que muitas vezes não lemos a Bíblia, muitas vezes não temos um momento ali do nosso dia onde a gente não fica contando, olhando no relógio, quanto tempo está dando para Deus. A gente tem que simplesmente deixar fluir. Esse é o horário e eu vou me deixar levar. Não vou colocar num planner, não vou colocar ali numa checklist de 10 minutos e é isso. Opa, chegou 10 minutos, deu. Não vou só levar em conta de um devocional, eu faço um devocional. Na verdade, eu faço 2, que é o Dia a Dia com o Luiz Hermínio. E tem um outro que eu ganhei de uma amada, minha irmã amada, que é Mães Orando, Deus Agindo, aqui. E também faço a Bíblia, né? Faço leitura devocional da Bíblia, que é o que o Senhor falou hoje, que eu divido com vocês. E, na maioria das vezes, o Senhor fala ali nos 3 textos e eu trago para vocês. Mas eu não posso só depender de um devocional, eu não posso só depender de 5 minutos do meu dia. Eu preciso estar em plena comunhão, eu preciso estar aos pés do Senhor, eu preciso estar colocando como prioridade da minha vida. Se eu não fizer isso, eu vou estar colocando outras coisas como prioridade na minha vida. O meu trabalho, os meus filhos, né? Eu vou estar colocando dinheiro, as coisas mundanas. E nós aqui no século XXI, muitos estão colocando relacionamentos, empregos, muitas situações para preencher, onde somente o Senhor, somente Jesus vai poder te dar aí um coração de carne e não mais de pedra. Então, tudo que você tentar colocar dessa terra para tentar diminuir essa dor que você vem sentindo é em vão. Isso só vai ter consequências maiores, só vai te levar para mais e mais fundo do poço. E você fala assim, ah, Letícia, olha tudo que tu tá falando. Eu falo, tudo que eu falo aqui, irmãos, eu falo com propriedade porque eu já vivi, tá? Eu não falo aqui julgando, apontando, porque eu não sou exemplo nenhum. Eu sempre digo assim, eu sou pior do que vocês imaginam, sabe? Mas a graça e a misericórdia do Senhor me alcançou. Hoje eu sou filha amada de Deus e eu sei da minha identidade verdadeira em Cristo Jesus. Então, amados, o que eu falo aqui não é porque eu acho, é a Bíblia, irmãos, está na Bíblia. Porque destroem a si mesmos, porque a gente se destrói. E lá no capítulo 8 diz assim: por que provocar minha ira, queimando incenso para os ídolos que vocês fizeram aqui no Egito? Destruirão a si mesmos e se tornarão objeto de maldição e zombaria para todas as nações. Os ídolos de hoje são tudo que eu citei para vocês antes. Aonde está a sua prioridade? E no versículo 10 diz assim: até hoje não mostraram remorso nem temor. Ninguém escolheu obedecer à minha lei e aos decretos que dei a vocês e a seus antepassados. Então o Senhor, ele dá a oportunidade todos os dias da gente se arrepender, mas a gente quer fazer com a força do nosso braço. Lá no versículo 17, eles responderam falando assim: faremos o que bem entendermos. Amados, não tem como você falar assim, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, vou na igreja todo domingo, mas eu não tenho comunhão, eu não faço o que Deus me pede para fazer, eu faço o que eu bem entendo. Isso não é um cristianismo verdadeiro, isso não é você ter o caráter de Cristo, isso não é você ser imagem e semelhança a Ele. Você tem que morrer para sua carne e viver para Cristo e viver o Espírito Santo, que eu diminua, que o Espírito Santo cresça. Então não tem como você viver aí fazendo o que você acha, o que você bem entende.
Você não vai estar nos caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor precisa ter renúncia, precisa ter alinhamento. E hoje o Senhor está falando com você que está aí teimando em desobedecer. Você que está fugindo. Obedeça, simples, simples assim. Ah, nossa, Letícia, mas desde que eu aceitei a Jesus, a minha vida está muito difícil, as coisas estão dando errado. Olha aqui o que eles falaram lá no versículo 18. Mas desde que paramos de queimar incenso para a Rainha do Céu e deixamos de adorá-la com ofertas derramadas, temos enfrentado grandes aflições e morrido por guerra e fome. Aí eles pararam de adorar, né, a falso Deus ali, que eles chamam de Rainha do Céu. E eles começaram a ter aflições, começaram a passar fome, começaram a morrer por guerra, e eles botaram a culpa em quem? Em Deus. Ah, porque quando a gente estava lá fazendo as práticas antigas, adorando a outros deuses, estava dando tudo certo. Quando eu estava no mundo, estava dando tudo certo. Só foi agora eu parar de fazer as práticas antigas e servir os falsos deuses e começar a servir ao único Deus verdadeiro, que a minha vida não vai para frente. Nossa, tem muita gente que comenta aqui falando sobre isso. Amados, toda ação tem uma reação, é a lei da física, e isso vale também para o mundo espiritual. Todo pecado que você comete tem uma consequência. Mas Cristo, ele te chama para o arrependimento. Cristo, ele pode fazer tudo novo na tua vida hoje. Basta você morrer para o teu eu antigo e você nascer de novo no Espírito. Então, você estando no mundo ou você estando em Cristo, você vai ter problemas. Mas então, qual que é a diferença? A diferença é que quando você está no mundo, o diabo tá nem aí para ti porque tu já é dele. Então você tá lá vivendo naquela vida miserável, no fundo do poço, tudo é errado, mas você só vai, só vai. E já nem discerne mais, tá com as escamas nos olhos, né? Só vivendo uma vida de imundície, essa que é a verdade. Mas quando você começa a viver debaixo da autoridade do Senhor, as escamas dos seus olhos caíram, você se arrepende, né? Reconhece Jesus como teu único Senhor e Salvador. Começa a ter uma limpeza dentro de você. Deus começa aí a fazer, né, uma limpeza de dentro para fora no teu coração. E isso dói, pessoas vão sair, coisas vão acontecer, mas ali Deus está te trazendo maturidade. Deus está te levando para um próximo nível. Agora quem está governando a sua vida é Deus, não é mais a carne, não é mais o diabo, porque o diabo vai te levar para a morte. Se você quiser continuar na sua vida antiga com as práticas antigas, continue, mas vai acontecer que nem o povo que estava lá no Egito, que nem os judeus que estavam no Egito, eles morreram, porque eles foram desobedientes. Ah, mas aqui tá bom, aqui tá cômodo. Fica aí nessa tua comodidade para ver o que te acontece. Morte, morte. Eu poderia nesse momento estar morta, porque eu já estive nesse lugar que você está hoje. Mas no momento que eu clamei e falei, Senhor, se o Senhor realmente existe, na minha incredulidade, né? Eu falando isso. E o Senhor se mostrou e me encontrou. E a minha vida mudou. Foi um processo da noite para o dia? Não, amados. Foi 8 anos, onde nesses 8 anos, 4 deles, eu falei, não, eu não quero viver isso. Eu desobedeci. Eu fui essa pessoa. Eu falei, não, eu quero fazer o que eu bem entendo. Eu falar de Jesus, como que eu vou viver, como que eu vou ganhar dinheiro, como isso, como aquilo. Então, amados, eu não estou falando aqui da boca para fora o que eu não vivi. E se eu conseguir sair desse poço onde Jesus me encontrou, ele vai tirar você, eu tenho certeza disso. Aí no devocional que eu fiz hoje do Luiz Hermínio, falava sobre entrega sem reservas. Tá lá em João 5,25, que diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E aí tem uma parte aqui que me chamou muita atenção, que diz assim, ó: não podemos abençoar uma vida que Deus quer que você perca. Às vezes a verdadeira bênção está em deixar algo ir para seguir plenamente a Deus. Muitos sabem aqui que eu sou formada em engenharia civil, que eu já tentei empreender, que eu já tentei ser CLT, eu já tentei fazer de tudo, amados. E eu fugia do meu chamado, quero estar aqui nesse ministério que o Senhor colocou nas minhas mãos. Quero estar aqui agora, arando a terra, tendo esse preparo, né? Para eu gerar, para eu ser mãe, para eu colocar na missão, onde o Senhor vem transformando o meu lar, vem transformando a minha casa, vem transformando a mim e meu marido de dentro para fora, nos levando a servir, nos levando à igreja, onde nos batizamos. Então é um processo onde muitas vezes a gente não quer abrir mão, a gente quer viver naquele conforto, a gente quer falar que nem eles, eu vou fazer o que eu bem entendo, quero viver isso,
porque no que eu estava nas minhas práticas antigas estava dando tudo certo. Agora que eu tô servindo esse Deus, tá dando tudo errado. Glória a Deus, amados, glória a Deus, porque a maior dor que eu passei agora no final do ano, que foi a minha maior dificuldade, foi onde Deus está me levando a viver o sobrenatural, onde Deus está me levando a viver a profundidade com Ele. E eu precisava ser quebrada. O Senhor, um mês antes, já tinha me dado uma palavra falando assim, eu vou te esmagar. E eu fiquei assim, nossa, eu fiquei com medo, né? Fiquei com temor, assim, como assim o Senhor vai me esmagar? Mas aí dizia, para você derramar e dar o melhor azeite. Então é para o nosso crescimento, não é para o nosso mal, amados, é para o nosso bem. É para a gente viver aquilo que Ele tem já preparado. Mas para você receber aquilo, você precisa se elevar, você precisa aprender. No dia bom a gente não aprende nada, a gente só aprende na dor, a gente só aprende na dificuldade. Então que seja debaixo das mãos poderosas do Senhor e não do diabo. Morrer, nós vamos morrer, eu sei disso, todos nós vamos morrer. Mas e aí, você vai querer desfrutar da eternidade com o Senhor? Ou você vai querer desfrutar do inferno? Porque, amados, essa vida é passageira. Mas a eternidade com o Senhor é eterna, já diz. É eternidade. Eu não sei vocês, mas eu não quero viver só 90, 70, 80, sei lá quanto tempo o Senhor me permite nessa terra. Eu quero viver a eternidade com Ele. Mas você já tem que viver e desfrutar desde aqui, desde agora. Não é só quando você chegar lá no céu e falar assim, agora eu quero entrar. Não, amados, é se santificar desde aqui, é fazer escolhas, renúncias, obediência, fidelidade. Eu quero também compartilhar com vocês outra parte aqui que me chamou a atenção, que fala assim, ó. Organize o que está desorganizado e desorganize o organizado. Seja um homem de Deus, não apenas um homem do povo. Então, organize o que está desorganizado e desorganize o organizado. Então, basicamente, assim que eu entendi, é o conforto. Saia do conforto. Aquilo que você está falando, não, mas aqui tá bom, né? Eu já saí daquela situação, agora eu me organizei, que nem o povo do Egito, né? Eu saí, eu não fui cativo lá nos Babilônios, tá tudo certo. Não, amados. E o teu coração? Como que tá o teu coração? Organize a sua vida, organize aí a sua mente, organize a sua alma, o seu corpo, para você estar recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para tua vida. Então, amados, a verdadeira bênção muitas vezes está em deixar ir. Está em deixar ir aquele velho eu, deixar Deus tomar o controle. E ontem a pastora no culto falou um versículo que também está em Jeremias, que fala muito ao meu coração. Queria dividir com vocês para encerrar. E também tem uma música que é Permanecerei, que fala sobre esse versículo e toca muito no meu coração desde o início do ano, que é onde o Senhor está me levando no secreto, que é onde o Senhor está me levando na profundidade, que está lá em Jeremias capítulo 17, versículo 7. Mas eu quero ler para vocês desde o versículo 5 até o 10, tá? Que fala sobre a sabedoria do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações. Então, amados, você quer ser a pessoa que confia no Senhor, que obedece, que renuncia, que é essa árvore plantada junto às águas, onde não importa, quando estiver quente, quando vir ali, né, as coisas difíceis da vida, você vai estar sobre aquela água,
as raízes sobre essa água viva que é Jesus Cristo, e você não vai ter esse calor, você vai ter esse refúgio, esse descanso, né, dessas raízes que estão profundas. E quando vier a seca, você ainda vai estar lá enraizado a tal ponto que não vai te abalar, porque o Senhor é contigo. E depois você vai ter novamente aquele ciclo de frutos e folhas verdes e frutos, não somente folhas. Então, você quer ser qual? Aquele que confia em homens, aquele que confia na força humana, ou aquele que confia no Senhor, que bota a esperança no Senhor? Porque quem confia na própria força afasta aí o seu coração do Senhor, né? E se torna aquele arbusto solitário no deserto, que não tem esperança, que vai ali ficar em um local desolado, estéril, numa terra onde ninguém vê. Então, a escolha é sua. E eu espero que hoje você escolha estar aí no Senhor, que você escolha estar enraizado nele, que você escolha a melhor parte, que você se arrependa, que você não viva mais lá na Babilônia, que você não é mais escravo, tá? Você já passou por aquela fase, o inverno passou, a primavera chegou. As flores virão, essa árvore vai dar fruto. Então escolha, amado, escolha permanecer no Senhor, escolha viver com Ele, porque Ele tem o melhor para a tua vida, Ele tem o melhor para os teus dias, Ele já viu o teu futuro. E escolha estar em obediência, porque como nós vimos, a desobediência tem as suas consequências. E Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. Ele tudo vê e Ele dá à pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações. Então, aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Deus vê tudo. E assim como fala aqui no versículo 9, que o nosso coração é enganoso, né? E que nós somos perversos e que nós somos maus. Então, todos os dias nós temos que estar aos pés do Senhor em arrependimento, porque a salvação ela deve ser diária. Todos os dias nós temos que estar nos limpando no Senhor, porque nossa carne ela quer pecar. E se a gente não renunciar a ela, ela sempre vai querer falar mais alto e viver em desobediência. Porque se o pecado ele fosse ruim, a gente não cometia. O pecado é bom, mas ele leva à morte. E a obediência leva à vida, leva a viver nessa árvore com frutos que não é só nesse mundo, é daqui até a eternidade. Amém? Se essa mensagem falou com você, deixa um like, comenta, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. E eu aguardo vocês então para o próximo vídeo aqui do canal. Deus abençoe grandiosamente sua vida. A paz do Senhor, Deus abençoe. Beijo!